Algumas pessoas vão passear na floresta para relaxar e ficar em paz, enquanto outras embarcam em uma aventura na floresta apenas para se depararem com as descobertas mais desconcertantes que se possa imaginar, desde uma curiosa ponte até uma curiosa tartaruga encontrada na Índia. Bem-vindo a um novo vídeo. Estas são as 16 coisas mais estranhas que foram encontradas na floresta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 16. Uma ponte para a natureza. A Índia é o lar de muitas espécies, mas com a construção constante, as selvas do país estão sendo divididas e algumas partes estão sendo convertidas em áreas habitacionais ou estradas. Felizmente, os conservacionistas se dedicam a proteger a vida selvagem da Índia. Por isso, se você visitar o país, poderá se deparar com uma estranha ponte suspensa no meio de estradas cercadas por florestas. Estas pontes não são para humanos, mas sim para animais. Esta ponte ecológica, em particular, está localizada em um dos estados montanhosos da Índia, e este caminho tem 90 pés de comprimento e fica pendurado entre as copas das árvores. Esta ponte ecológica, também conhecida como viaduto para a vida selvagem, é uma solução vital para um problema premente, permitindo que os animais atravessem o trânsito em estradas que cortam seus habitats naturais. Construída com materiais de origem local, como juta e bambu, a ponte ecológica foi concebida para se integrar perfeitamente com o ambiente envolvente, o que não só ajuda a reduzir a pegada ecológica da construção, mas também garante que os animais não sejam dissuadidos por uma estrutura de aspecto não natural. A ponte está coberta de terra e vegetação, que imita o chão da floresta e incentiva os animais a usá-la como uma passagem segura. A ponte ecológica está situada na rodovia Kaladunji-Nainital, uma estrada conhecida por seu tráfego intenso e pela proximidade de florestas protegidas e áreas que abrigam uma grande variedade de vida selvagem, incluindo leopardos, veados e elefantes. Número 15. Uma terrível caixa verde descoberta na floresta. Em março passado, os usuários de um fórum online ficaram entusiasmados depois de uma postagem de um australiano que encontrou uma misteriosa caixa verde enquanto caminhava por uma trilha em Katoomba, no coração das Montanhas Azuis. A caixa foi encontrada acorrentada a uma árvore na base de uma trilha popular para caminhadas. A caixa gerou um frenesi de especulações online. Alguns sugerem que poderia ser um geocache, um recipiente escondido usado em um jogo global de caça ao tesouro, onde os participantes usam GPS para encontrar tesouros escondidos. Outros, no entanto, acreditam que a caixa poderia conter objetos muito mais sinistros. Por enquanto a caixa permanece lacrada, você tem alguma teoria sobre o que poderia estar dentro dela? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 14. Uma casa secreta de família na floresta. Em 2012, as autoridades próximas à aldeia de Westcott Surrey ficaram perplexas ao descobrir uma casa no coração da floresta da qual ninguém tinha conhecimento. Naturalmente, esperava-se que a família que vivia na área deixasse o local, mas havia um problema. Eles não podiam ser despejados porque viviam na área há mais de 4 anos. Esta é a história de Daniel e Jessica Brown e sua casa secreta na floresta, escondida em um local isolado perto da vila de Westcott Surrey. O casal viveu uma vida quase clandestina de 2007 a 2012, e durante anos os seus vizinhos não faziam ideia da presença dos Browns. Só depois de se registrarem no boletim eleitoral é que a casa escondida veio à luz. Os Browns construíram sua casa sem permissão de planejamento, claramente evitando a detecção ao misturar a casa com o ambiente. Enquanto alguns ficaram impressionados com os Browns, outros ficaram descontentes com os vizinhos disfarçados, alegando que a família violava os padrões e leis da comunidade. Infelizmente, para aqueles que não eram a favor dos Browns, a família obteve o direito legal de permanecer depois de comprovar sua residência contínua desde 2007, apoiada por uma grande quantidade de provas, incluindo contas de serviços públicos, documentos de seguros e testemunhos pessoais. Número 13. Uma horda medieval. À primeira vista, esses objetos cinzentos podem parecer nada mais do que estranhas formações rochosas,
Mas se você olhar de perto, verá que na verdade são moedas. Sim, você ouviu direito. Estas são moedas que foram usadas por volta de 1320, no que hoje é a Alemanha, Suíça e França. 1.500 peças dessas moedas medievais foram descobertas na Floresta Negra da Alemanha em maio de 2024. Elas foram encontradas na Vila de Gal durante a construção rotineira da linha do oleoduto, e o número de moedas levou a horda a ser conhecida como a maior do seu tipo na região desde 1949. Essas moedas eram principalmente de Briach, Freiberg e Zingen, com algumas de Basel, St. Gallen e outros locais de cunhagem próximos. A área era conhecida por seus ricos depósitos de prata no passado, e essas moedas refletem a riqueza e a importância econômica da região durante o período medieval. Após a notável descoberta, as moedas foram enviadas a especialistas para limpeza e conservação. Após extenso estudo e documentação, essas moedas provavelmente serão exibidas para o público ver e apreciar. Número 12. Uma superestrada romana de 1.900 anos, quase 2.000 anos atrás, os invasores romanos construíram uma estrada. Hoje, depois de milênios, os arqueólogos descobriram a estrada com 15 toneladas de altura e 85 pés de largura. Surpreendentemente, ela não contém buracos como os que cobrem as estradas modernas. Esta antiga superestrada tinha uma estrada central de paralelepípedos projetada para movimentos rápidos de tropas, com estradas adicionais para gado e valas profundas para drenagem. Esta é uma das maiores estradas romanas que encontramos nos últimos anos, e sua dimensão provavelmente pretendia intimidar. Foi construída logo após a conquista romana no século I, sua escala foi provavelmente escolhida para mostrar a destreza da legião romana às pessoas que viviam nas proximidades. Embora hoje pareça nada mais do que uma estrada comum, há milhares de anos foi uma das mais longas estradas romanas já construídas. Número 11. Uma cabine cheia de carros clássicos. Se você tem dinheiro para gastar, pode comprar esta cabana na floresta de New Hampshire, mas há um problema. Você tem que comprá-la junto com todos os carros clássicos da região. Esta cabana exclusiva, anunciada por $400 mil, está localizada no coração de Canaan, New Hampshire. Qualquer comprador interessado só poderia comprar a casa em dinheiro e teria que concordar que a propriedade florestal de 18 acres viria com quase 300 carros clássicos. A coleção remonta a veículos das décadas de 1940 a 1970 e inclui uma mistura de joias esquecidas como um Nash Metropolitan e um Ford Edsel de 1958, juntamente com inúmeros outros modelos que qualquer entusiasta de automóveis apreciaria. Você provavelmente está se perguntando sobre esta enorme coleção de carros. A história desta propriedade é bastante simples. Já foi o lar de partes de uma empresa de carros clássicos. Não obtendo mais lucros, o seu proprietário decidiu vender não só o terreno, mas também o próprio negócio, ou pelo menos o que resta do referido negócio. A maioria dos carros clássicos necessitava de manutenção, e vários deles até foram adquiridos pela natureza. O centro da propriedade, que foi descrito como uma casa em estilo poste e viga, também se encontrava em grande estado de degradação, com postes expostos e divisões inacabadas. Esperamos que uma pessoa que quisesse realizar um projeto pessoal consiga adquirir o imóvel. Número 10. Raro unicórnio asiático visto na floresta. Quando você pensa em unicórnios, provavelmente não pensa nesta criatura, mas é quase tão rara e evasiva quanto a criatura mítica. Esta criatura é frequentemente conhecida como unicórnio asiático. Ela é nativa da cordilheira Alimite, uma cordilheira acidentada que fica na fronteira entre o Vietnã e o Laos. Esta área é conhecida por sua rica biodiversidade, abrigando muitas espécies não encontradas em nenhum outro lugar da Terra, com o seu habitat e natureza indescritível. Não é surpresa que só em 1992 os investigadores descobriram esta criatura, e desde então apenas registraram alguns avistamentos dela. O animal parece um antílope com chifres longos e finos, mas tem marcantes marcas faciais brancas e elegantes pelo marrom que o diferencia.
Mas no ano passado, em 2023, os conservacionistas e o órgão central do Vietnã detectaram um SAA. Esta é a primeira vez em mais de uma década que esta criatura enigmática é documentada na natureza. Este recente avistamento é uma vitória para aqueles que trabalham incansavelmente para proteger a espécie. Os esforços de conservação intensificaram-se nos últimos anos para proteger o SAA das ameaças duplas de perda de habitat e caça ilegal. O avistamento do SAA é a prova do sucesso destas iniciativas, embora ainda haja muito trabalho a fazer para garantir a sobrevivência da espécie. Número 9. Rádio espião soviético que funcionou perfeitamente, encontrado na mata no final da década de 1980, fabricado pela União Soviética. Trata-se de um spyware projetado para comunicações de alta frequência, era capaz de transmitir mensagens criptografadas a distâncias de até 750 milhas. O próprio dispositivo era dividido em 3 módulos principais: o transmissor, o receptor e uma unidade de armazenamento digital. Esses componentes foram engenhosamente projetados para funcionar apenas quando os 3 estivessem juntos. Uma proteção inteligente contra uso não autorizado. Foi uma surpresa quando, em 2019, arqueólogos escavando perto da coluna alemã descobriram o mesmo spyware usado pelos soviéticos. O que pretendia ser uma escavação de rotina de uma vila romana na floresta Hamk transformou-se em uma descoberta inesperada. Este é um código de rádio-espião soviético perfeitamente preservado chamado STER ou SWIFT, ou formalmente Unidade R394 km. O dispositivo, fabricado em 1987 na União Soviética, provavelmente foi enterrado pouco antes da queda da Cortina de Ferro em 1989. Estava em perfeitas condições e precisava apenas de uma bateria para funcionar perfeitamente, provavelmente destinado a operações secretas, possivelmente monitorando locais sensíveis nas proximidades, como o Centro de Pesquisa Nuclear Ullis e a Base Aérea de Norvén, ambos locais críticos durante a Guerra Fria. O que é mais interessante é que a maioria dos rádios soviéticos era rotulada em cirílico, mas este apresentava letras romanas, o que significa que provavelmente se destinava a um agente familiarizado com as línguas ocidentais. Número 8. Uma pedra que qualquer um pode mover. No coração da Bretanha, na França, aninhada na encantadora floresta de Huelgoat, encontra-se uma das maravilhas mais fascinantes e desconcertantes da natureza, a rocha trêmula. Esta rocha pesa impressionantes 137 toneladas, ou 302 mil libras. Mas até uma criança pequena pode mover este objeto aparentemente imóvel. A rocha trêmula está empoleirada precariamente em uma base rochosa muito maior, o que significa que, desde que a pessoa saiba onde empurrar, ela pode mover essa pedra pesada sem esforço. A rocha repousa sobre uma pequena crista ou pico, permitindo que a pessoa incline-a ou balance-a com um leve empurrão no ângulo certo. Esta posição única confere-lhe uma espécie de gangorra, razão pela qual os visitantes migram para a floresta de Huelgoat, tanto por sua beleza exuberante quanto pela experiência surreal de mover uma pedra que parece estar muito além do poder humano. Número 7. Durante um trabalho de derrubada de árvores, um misterioso bunker da Guerra Mundial é descoberto. Em 2020, a Forest and Land Scotland fez uma descoberta inesperada durante o trabalho de poda de árvores em terreno acidentado. Em uma floresta perto de Moffat, foi encontrado um misterioso bunker da Segunda Guerra Mundial. Este bunker fazia parte do que era conhecido como o Exército Secreto de Churchill, uma unidade clandestina e de elite oficialmente chamada de Unidades Auxiliares. Os membros deste grupo eram homens especialmente treinados e preparados para missões letais e sabotagem em caso de invasão inimiga. O bunker foi enterrado a 4 metros abaixo do solo da floresta, mas permaneceu incrivelmente bem preservado ao longo dos anos. A estrutura está notavelmente bem preservada, considerando que está intacta há quase 80 anos, com uma base de concreto e um telhado metálico corrugado arredondado.
O bunker é fortificado com paredes anti-explosão em ambas as extremidades para proteção contra ataques de granadas. Descobrir bunkers como este é algo bastante raro. Afinal, nesses locais subterrâneos onde os homens operavam, eles tinham uma esperança de vida de apenas 12 dias, totalmente preparados para destruir alvos importantes e enfrentar a morte em vez de serem capturados. A unidade associada a este bunker provavelmente era composta por 7 homens armados e prontos para resistir a uma possível ocupação alemã com eficiência implacável. Embora esses bunkers não sejam hoje mais do que abrigos vazios, eles nos lembram as marcas dolorosas da história. Número 6. Anel medieval usado pelo infame Robin Hood. Quando você ouve a palavra Sherwood, o que vem à mente talvez seja Robin Hood, que supostamente vivia no coração da floresta de Sherwood, em Nottinghamshire. A floresta era muito maior na época de Robin Hood e se estendia por mais de 100 mil acres. Hoje resta apenas uma pequena fração da antiga floresta. Robin Hood é uma figura estabelecida no folclore, mas talvez nunca saibamos se ele era uma pessoa real ou não. Robin Hood pode não ter sido nada mais do que um pequeno ladrão, em vez de um herói que roubava dos ricos para dar aos pobres. Mas sua história continuará viva. Talvez os laços deste anel com o lendário fora da lei tenham feito com que seu preço disparasse para 46 mil dólares em valores atuais. Este anel medieval foi descoberto na floresta de Robin Hood, Sherwood, por Mark Thompson, um caçador de tesouros amador de 34 anos. O anel, adornado com uma pedra de safira vibrante, provavelmente pertencia a uma pessoa de grande riqueza e status. Durante o período medieval, as safiras eram muito valorizadas, não apenas por sua beleza. Acreditava-se que elas tinham propriedades místicas. Os especialistas acreditam que o anel poderia ter sido um bem precioso de um nobre ou membro do clero, dado que o anel possui gravuras religiosas de um menino Jesus de um lado e de uma santa do outro. Desde então, os especialistas autenticaram o anel, confirmando suas origens medievais, provavelmente feito 250 anos depois de quando se pensava que Robin Hood vagava pela área. Embora o anel não esteja diretamente relacionado ao lendário fora da lei, o local onde foi descoberto aumentou seu valor. O anel foi leiloado na Christie's, onde se esperava que alcançasse um preço alto. O valor exato pelo qual o anel foi vendido não foi revelado, mas sabemos que Mark nunca recebeu o valor total buscado pelo anel, já que a regra determina que quem encontra o item deve dividir os lucros meio a meio com o proprietário do terreno. Agora, aqui vai uma pergunta. Se você encontrasse algo valioso na floresta, você denunciaria as autoridades ou guardaria para si mesmo? Dependendo do que fosse, talvez você pudesse manter tudo em segredo, mas se estivesse no lugar de Thompson, provavelmente teria feito a mesma coisa, denunciado às autoridades. Número 5. Pinheiro plantado há mais de um milênio. Nas terras altas do norte da Grécia, localizada nas antigas montanhas Pindus, havia uma das árvores mais antigas conhecidas na Europa. Adonis é um pinheiro bósnio que os investigadores dizem ter sido plantado há mais de 1000 anos. Adonis era apenas uma muda quando o Império Bizantino floresceu e a sua vida testemunhou um milênio de história. Desde a ascensão e queda dos impérios até a descoberta do Novo Mundo e ao alvorecer da era digital. O que é surpreendente sobre esta árvore é que os pesquisadores não estavam procurando por ela quando a descobriram. Cientistas, liderados pelo dendrocronologista da Universidade de Estocolmo, Paul Kusk, estavam estudando o clima da Terra usando cronologias de anéis de árvores quando acidentalmente encontraram esta árvore antiga. Imagine a surpresa deles quando encontraram uma árvore com 1750 anéis de crescimento, indicando sua idade. Apesar do ambiente hostil e dos nutrientes limitados do solo nas montanhas Pindus, Adonis continuou a prosperar por mais de um milênio. O segredo é bastante simples. A região permaneceu relativamente intocada pela atividade humana durante mais de 1000 anos. Este isolamento protegeu estas árvores antigas do abate e de mudanças no uso da terra que reivindicaram tantas outras florestas antigas. Número 4.
Uma criatura aterrorizante, um drone acidentalmente fez uma descoberta assustadora na floresta. A humanidade explorou a maioria dos lugares, excluindo as profundezas do oceano, mas ainda existem áreas de terra que ainda não vimos. Isto inclui florestas com camadas espessas que escondem o que está dentro. Recentemente, através de olhares indiscretos, um drone sobrevoando uma densa floresta capturou imagens que causaram arrepios na espinha da maioria das pessoas. Essas imagens granuladas parecem mostrar uma criatura estranha, diferente de tudo que já vimos antes. Uma pessoa criptografada com um disfarce estranho, uma farsa ou algo muito mais sinistro. Quantas vezes acontecem coisas estranhas na floresta? Eu não ficaria surpreso se essa criatura fosse algo que realmente desafiasse a lógica de qualquer teoria sobre o que ela poderia ser. Comente sua opinião abaixo. Número 3. Um misterioso crânio humano. Em outubro de 2020, um caminhante fez uma descoberta arrepiante nas profundezas da remota floresta estadual de Durai, localizada perto da fronteira de Nova Gales do Sul com Queensland. Ele encontrou um crânio humano parcialmente enterrado na vegetação rasteira da floresta densa e isolada. Não sei você, mas tal descoberta seria suficiente para me fazer fugir. Essa descoberta acabou levando equipes forenses ao local para determinar se o caminhante havia encontrado vestígios históricos ou prova de um crime. As autoridades que encontraram o crânio acreditaram que ele parecia estar lá há algum tempo. A floresta já foi o local preferido de trabalho dos garimpeiros. Então este crânio pode ter sido os restos mortais de alguém que morreu na área há mais de uma década ou nos dias atuais. No entanto, a verdade por trás deste crânio permanece desconhecida. Número 2. Joias da Idade do Bronze na Suécia. Em abril de 2021, um caminhante sueco encontrou um tesouro de joias enterrado na floresta, perto de Alingsås, na Suécia. O que ele encontrou não foi apenas um tesouro de joias qualquer, mas um que remonta à Idade do Bronze. A descoberta, que consiste em cerca de 50 artefatos, data de mais de 2.500 anos e acredita-se que tenha pertencido a uma mulher de alto escalão durante a Idade do Bronze final. Os itens incluem anéis de pescoço intrincados, espirais de bronze, anéis de braço e até mesmo uma cabeça de machado de bronze. Todos notavelmente bem preservados dada a sua idade. Ao contrário dos cemitérios típicos, esta horda não foi encontrada em uma tumba, mas escondida sob uma rocha em uma área montanhosa e arborizada. Isto levou os especialistas a especular que as joias poderiam ter feito parte de uma oferta cerimonial ou de uma demonstração de riqueza, semelhante às cerimônias potlatch, praticadas por algumas culturas indígenas, onde itens valiosos são dados para demonstrar poder e status. O caminhante não imaginava que uma caminhada rotineira o levaria a descobrir uma das maiores hordas já escavadas no final da Idade do Bronze no país. Número 1. Uma tartaruga de queijo. Esta tartaruga é uma das criaturas mais estranhas que surgiram nas florestas da Índia. O Serviço Florestal Indiano a encontrou no estado de Bengala Ocidental, e seu pensamento imediato foi provavelmente como esse carinha parecia uma fatia de queijo americano derretido. Você não está vendo uma nova espécie de tartaruga, mas sim uma tartaruga albina. A tonalidade amarela vibrante com carapaça de tartaruga na pele é o resultado de uma mutação genética chamada albinismo, que leva à ausência total ou parcial do pigmento melanina. Esta tartaruga, em particular, é uma variante albina da tartaruga indiana, uma espécie tipicamente encontrada no sul da Ásia. Normalmente, essas tartarugas são uma mistura de verde e marrom, perfeitamente camufladas em seu ambiente natural. Mas essa rara mutação lhes confere uma cor brilhante, quase amarelo neon, que as faz parecer mais um sanduíche de queijo do que uma criatura selvagem. O albinismo em tartarugas, embora raro, não é inédito, mas o que torna esta tartaruga tão extraordinária é a intensidade de sua cor, que faz comparações com tudo, desde queijo derretido até gema de ovo. Não se preocupe, esta tartaruga de queijo foi posteriormente lançada na natureza, onde esperamos que continue a viver. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários.
Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!